Turma da bola, boa noite. Sequência de vídeo que eu tirei para fazer hoje. Fiz aí um repasse aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. Um comentário Barcelona e Real Madrid do final de semana. Também o caso do Vini Júnior lá da Bola de Ouro, que tá dando uma puta repercussão agora. E agora eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais direcionado, que é um videozinho um pouquinho mais sobre tática e sobre o time que eu consigo acompanhar bem, que é o meu time, o Corinthians, em cima do que estão falando aí, se o treinador, o Ramon Dias, está fazendo um bom trabalho, se não está, se deve ficar, se não deve ficar para o ano que vem. Minha visão, hoje, não é do que pode acontecer, você vê aí porque 80% dos caras de televisão e internet são fraquíssimos. Então eles ficam um programa inteiro baseado no que pode acontecer ou no que já aconteceu. Vamos falar no que está acontecendo agora, os últimos 3, 4, 5 jogos para cá. No jogo contra o Flamengo, na primeira semifinal da Copa do Brasil, lá no Maracanã, ele não tomou 4, 5 do Flamengo no primeiro tempo porque o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, fez milagre. Ele entrou com meio de campo com Garro e Coronado, a primeira vez os dois juntos, contra o Flamengo no Maracanã. Então o meio de campo do Corinthians era um convite ao prazer. Porra, o Ramon Dias. Ficava o Charles, e tem um gênio ainda da imprensa que criticou o Charles, que ele foi mal, mas lógico que ele foi mal. Ele tinha que correr igual um maníaco, e pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ficou o Charles e o Martínez para marcar 5 do Flamengo. Porque o Flamengo entrou com 4 no meio de campo, os 4 sabendo jogar, sendo que um deles é o Gerson, que para mim hoje é o melhor jogador do Brasil. E o Bruno Henrique muitas das vezes vinha buscar essa bola aberta pela ponta aqui, caindo nas costas do Romero, o Romero não recompunha, então fazia uma linha de 5 com o Gabigol infiltrado na área para 2 do Corinthians correr. Enfim, vamos para o jogo de volta na arena do Corinthians. Jogo de volta, Corinthians e Flamengo. O Flamengo deu a classificação para o Corinthians. Toma de presente que a gente não quer. Porque o jogo de lá, que era para ter sido um balaio, não foi. Tudo bem que o Corinthians no Rio teve umas jogadas para fazer o gol e não fez, mas veio com 1-0 do Rio, totalmente vivo. E aqui com 25 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique faz aquela merda de ser expulso. Os caras deram o jogo pro Corinthians. E o seu Ramon Dias esperou até 10, 15 minutos do primeiro tempo para mexer no time. Ali que ele tinha que ir para cima, ali que aquele Orelha tinha que ir para cima e apertar o Flamengo desde o primeiro minuto que ele estava com um jogador a mais, ele ficou enrolando para fazer a alteração. Quem que vai entender a cabeça de um homem desse? Ali que já era para ele meter o Coronado, o Galo de segundo homem, mete o Coronado para armar, joga com um volante só. Eu não me lembro se o Martínez já tinha amarelo, saca o Martínez, deixa só o Charles. Mais uma vez, e o que o Felipe Luiz fez? Ele ficou sem atacante nenhum na frente porque ele tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno. Ele ficou no esquema de 3-5-1. Ele povoou o meio de campo. E mais uma vez o Corinthians perdeu o jogo no meio de campo. Contra o Racing, quinta-feira passada, que era para ter feito o resultado em São Paulo contra o Racing, na semifinal da Sul-Americana, ele perdeu o Martínez, que é um cabeça de área. Ele entrou com o Martínez, que era o único cabeça de área que ele entrou no jogo. E ele, quando ele perde o Martínez, o jogo estava
2-1 para o Corinthians já tinha virado. Mas ele perdeu o Martínez. E ao invés dele continuar na mesma batida, colocar um cabeça de área, podia ser até o Ranielli, o que ele fez? Ele colocou o Romero, abriu 3 atacantes, tô em casa, meu time tá bem no jogo, acabamos de virar o jogo, tô em casa, vou para cima. Ele abriu o Romero, fez um 4-3-3, só que ele sacou o Martínez e colocou o Carrilho de primeiro volante. O Carrilho não fica. O Carrilho de origem, ele começou como atacante e veio recuando. Jogou com o Ramon Dias na Arábia como segundo homem, mas é um cara que você não pode plantar ele na frente da defesa, porque ele não vai ficar. E terminou o primeiro tempo nessa toada aí. O Carrilho de primeiro volante, o Charles e o Garro. E os 3 homens na frente. Yuri, o Memphis e o Romero que ele colocou. No segundo tempo, e o Charles saiu quase no SAMU no primeiro tempo. Ele saiu quase desmaiado de cansado. Não era para voltar no intervalo. O Charles volta no intervalo, o treinador do Racing percebeu, o que ele fez? Ele povoou o meio de campo e começou a mandar no jogo. É lógico, o meio de campo do Corinthians inexiste, porque o Carrilho não fica. A bola sai, ele sai junto. O Charles morto. E o Garro é o meia esquerda. Foi uma, foi duas, foi 3, na quarta, o lateral direito do Racing vem lá de trás pedindo licença, dando caneta e tal, e faz o gol e empata o jogo. Então o que ele tinha que ter feito? Pô, tá 2-1, mas tá bonito pra nós. Vamos manter isso daqui. Saca o Martínez, coloca o Ranielli, que é o substituto imediato, que é o primeiro volante. Abre o Carrilho para ser um terceiro homem com bola, mas quando perder a bola, ele fecha aqui. Faz um meio de campo com 3 homens e o Garro fazendo aqui um para-brisa aqui na frente como meia para armar. Fica com Ranielli, Charles e Carrilho. Perdeu a bola, fecha o meio de campo. No segundo tempo ele esperou tomar o gol para tirar o Charles não aguentava mais. E o Carrilho, de primeiro homem, o Carrilho não consegue atacar porque ele está ali, e quando ele sai, ele não recebe a bola na frente e deixa um buraco aqui atrás. Aí reclama que a defesa do Corinthians é esburacada, que o zagueiro é ruim, o zagueiro não é ruim. O André Ramalho é excelente zagueiro, muito bom jogador, só que o time é uma bagunça. O meio de campo do Corinthians é arreganhado. Assim, é uma regra básica no futebol. É coisa de escolinha, de criança. A não ser em situações muito extremas, mas se você está num jogo, dentro do jogo, que era o caso, mesmo em casa, 2-1, você acabou de virar o jogo, se está 10-10, o número de jogador está completinho, diferente do que foi o jogo contra o Flamengo, por exemplo, meu amigo, você vai atacar com 6 ou 7 jogadores. Porque quando você perder a bola, você tem que ter, já fazendo o balanço defensivo, 2 zagueiros e um volante. Esse volante que fica aqui na frente dos 2 zagueiros aqui, ó. Esses 3 caras não saem para dar opção. O momento de transição do jogo, a bola passou da sua defesa pro meio de campo, armador, e dali pro ataque, esses 3 caras aqui não jogam mais. Por que time do Tite não tomava gol no Corinthians? Estou usando isso como exemplo. O Chicão, o quarto zagueiro que jogava do lado dele aqui, fosse Leandro Castan, fosse Paulo André, fosse quem fosse, Felipe, e o Ralf, a bola passou, o Tite falava, Ralf, a bola passou da sua linha para frente, você não dá mais opção, você não sai. Você não sai para buscar a bola no pé do lateral, você não vai no vazio, você não sai. Esses 3 caras aqui, se eu não resolver o jogo com 7 jogadores no ataque, é porque não é para resolver mesmo. Então esses 3 caras aqui, eles não dão opção. Tô com a bola passou do setor deles, eles ficam.
E o Tite era mais conservador ainda, porque o Tite fazia um esquema de 4-por-6. A recomposição do Tite sempre foi com um lateral, 2 zagueiros e o cabeça de área. Sempre. A bola tá na esquerda, ficava o lateral direito. A bola tá na direita, ficava o lateral esquerdo. Você não vai tomar contra-ataque. Seu time não vai ser pego de calça curta. Esse volante não sai. Mesmo quando ele joga o Martínez, ele já gosta de jogar com a linha alta. Então a zaga do Corinthians sai lá no campo de ataque do adversário. E o primeiro volante, quando você vê, tá jogando do lado de centroavante. Porra, vai virar a peneira mesmo, vai. Você perde a bola, vira um Deus nos acuda. É uma bagunça. Parece um time de índio voltando, quando aqueles filmes de faroeste, quando estourava os índios Apache correndo, era cavalo, era arco e flecha, aquele rolo, aquela boiada. Porra, mano. Você perdeu a bola, esses 3 caras aqui não dão opção. Vão ficar ali para fazer a recomposição. Aí quando ele me coloca o Romero e coloca o Carrilho, a torcida pressionando, o time com 2-1, saía todo mundo, era óbvio que ia dar no que deu. Tanto que tô certo, que a prova disso foi ontem. Ontem ele não tinha o Martínez para começar o jogo contra o Cuiabá, fora de casa precisando do resultado. Martínez machucou contra o Racing. Ele começou com quem o jogo? Começou com o Ranieri, primeiro volante. Por que ele não começou com o Carrilho? Por que ele não começou com o Charles, que também não é primeiro volante? Por que ele começou com o Ranieri? Porque ele viu a merda cagada que ele fez lá, que pode ter custado a classificação. Um abraço a todos. Aqui o futebol é papo é reto. Um abraço, boa noite.